Bem, bom dia, por assim dizer, né? Não, a maioria aqui é boa noite, né? Agora é Aqui, 2 da a maioria, a gente dá a majoritário boa noite e boa tarde. Não tem boa nenhum tarde. aqui. Quase Em boa noite. Brasília, em Brasília são 15h45. Boa tarde, então. É uma tarde estranha, né? Um clima, a gente voltou do feriado, talvez tivesse sido melhor estender o feriadão, fazer ponte, porque as notícias provocam uma exasperação. Neste momento, a Câmara está tomada por um bando de pessoas ali, de manifestantes, mas a gente já teve as notícias hoje de manhã da, 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 do, da PEC, do foro privilegiado, que tentava abolir o foro privilegiado, comparecimento, um senador. Álvaro Dias. Vamos dar o Álvaro nome. Dias, relator, o propositor da. Propositor, o autor da PEC. Quórum, um. Depois disso, nós estamos tendo, neste momento, algo que realmente provoca desespero, raiva, que é a manobra para subverter completamente o pacote de medidas do Ministério Público. Nós somos os únicos, eu acho, que noticiam isso, mas está uma movimentação brutal desses golpistas da Orcrim, que quer enfiar nesse pacote tudo que serve para favorecer a corrupção. É inacreditável a subversão, né? E você tem também, não vamos esquecer, porque isso que está acontecendo em Minas Gerais é muito grave. Fernando Pimentel, depois de obter a bênção do STJ para que o processo contra ele pudesse ser aberto apenas com a aprovação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o que é inconstitucional pela Constituição Mineira, né? Agora, todos os golpes que tem promovido lá aprovou, quer dizer, conseguiu que a CCJ fosse contrária à abertura de processo, e agora colocou a tropa de choque na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E o STF não vai fazer nada? Carmen Lúcia. E antes que o Cláudio fale, garotinho. Vai dar essa pouca vergonha e continuar em Minas Gerais? Porque o que está acontecendo em Minas Gerais? Com apoio, aliás, que eu acho que voltou, nunca deixou de ser um grande personagem, não só em Minas Gerais, mas no Brasil, deste PMDB que agora deita e rola, né? Deita e rola. Só para completar, a propósito de PMDB, Rio de Janeiro quebrado e os manifestantes da CUT, que quebraram e saquearam a Petrobras, ajudando a quebrar o Estado, lá vandalizando também a Alerj. Então, olha, é um patatraque geral, né? É isso, é um negócio... Olha, aqui, o que acontece? Aqui a articulação é toda, é uma reação, na verdade, a várias coisas do pacote, mas não só o que está no pacote anticorrupção, mas o que foi retirado do pacote anticorrupção. Eu apurei aqui, conversei com vários deputados e apurei o seguinte, que houve muita revolta sobre a retirada justamente daquela medida 18, que previa a responsabilização, né, o enquadramento, né, de crime de responsabilidade, a imputação de crime de responsabilidade a juízes e membros do Ministério Público. É claro que a gente aqui alertou que, assim, não que não seja uma medida que não possa ser adotada em algum momento, mas ela é adotada neste momento. E dentro desse contexto, ela está clara que é uma perseguição, né, uma perseguição à Lava Jato. É um assédio à Lava Jato. Exatamente, ao Sérgio Moro, aos membros da Força Tarefa e etc. E aí o que aconteceu? Como o Deltan teve aqui, pediu para tirar, e o Onyx tirou isso de uma vez, eles ficaram mais irritados ainda, porque ficou parecendo que o Deltan manda no Onyx, manda na Câmara e manda no processo legislativo, né? Então o Ministério Público, o que se fala aqui em Brasília, o que se fala no Congresso, é justamente essa coisa assim de eles acham, a Força Tarefa em Curitiba acha que manda no Congresso, né? Então quem manda no Congresso, a Câmara é a casa do povo. Quem manda no Congresso é o povo, e o povo apoia as medidas contra a corrupção. Então vamos parar de pataquada.
e dizer que é por causa da Lava Jato, que a Lava Jato não manda, ô cacete! É isso aí. Aprovar isso corretamente, como foi mandado, vamos parar com palhaçada. Vocês são representantes do povo, é a casa do povo a Câmara. É isso aí. Então, na verdade, são representantes do Orcrim, né? Eles não são representantes do povo. Eles estão fazendo o serviço sujo. Formalmente, então tratem de se mancar, né? Fazendo o serviço sujo para salvaguardar o direito ao roubo. É uma coisa que realmente escandalosa. Não, todo o problema disso é isso, quer dizer, esse discurso é um discurso assustador, né? Porque no final das contas eles não estão nem aí para o processo de limpeza, no processo de mudança cultural, né, de se fazer política, que está todo atrelado, né, a isso tudo que está acontecendo. Essa turma, os políticos, o pessoal, os deputados, senadores, o pessoal que está lá dentro, a maioria, em vez de olhar a Lava Jato como uma coisa, né, boa para o país, como todo mundo enxerga, como a opinião, né, a sociedade inteira, a opinião pública, a sociedade inteira está apoiando, como o Mário falou, vê como uma ameaça mesmo. E isso está claro. Você conversa com os parlamentares que eles falam isso. Lá vem o Deltan de novo. Esse pessoal acha que manda no Congresso. Cláudio, então, como... Eles falam isso, mas falam em off. Eles falam anonimamente. Eles é lógico, né? Eles fazem tudo às sombras. Inclusive o presidente da República, Michel Temer, todos eles costurando e manobrando às sombras. É uma coisa vergonhosa, justamente porque eles não têm nem coragem de mostrar a cara. E nesse caso do pacote, é possível que eles usem a estratégia do linchamento, né? Todos eles juntos, assim não tem um culpado. Quer dizer, vão todos os partidos, todos os líderes partidários linchar a Lava Jato, porque daí não vai dar para imputar o crime a um deles, ou a dois deles, ou aos responsáveis por essa tramonha. Está cada vez mais claro que, sem que isso signifique que não foi legítima a ascensão do Michel Temer e o impeachment da Dilma, claro. Mas está claro que as conversas gravadas pelo Sérgio Machado, quando eles falavam que era preciso pôr o Temer lá para melar a Lava Jato, o plano está em continuação. Esse negócio continua. O senhor Renan Calheiros continua aprontando. E com o aval do Planalto, porque ele não teria como fazer sem o aval do Planalto. Então, assim, na verdade... a luta continua, como se costumava dizer, né? E o problema é que eles acham que, resolvendo a questão econômica, eles terão um salvo-conduto para fazer o que eles quiserem. Primeiro que eles não resolveram a questão econômica. E a questão econômica não se resolverá se o país não for limpo. Esta é que é a verdade. É preciso que eles entendam e que os agentes econômicos e os cidadãos também entendam. O Brasil está na berlinda. O Brasil não é um país confiável para investimentos. E sem investimento não haverá retomada econômica. Você viu o caso? Mário, você viu o caso do Rio de Janeiro? As coisas são todas ligadas. Quer dizer, a gente tem o Eduardo Cunha preso, o Garotinho preso, Sérgio Cabral vai ser preso, o Pezão vai ser preso. A Petrobras foi saqueada pelo PT e devastou o Estado. Toda essa gente... As principais obras, né, Diogo, são dessa mesma turma, né? São dessa mesma turma, as empreiteiras que fizeram os estádios, que construíram para as Olimpíadas, escândalo internacional da FIFA, escândalo do COI, tudo ligado. E quando se diz que não há um efeito econômico da corrupção, a gente observa o que aconteceu no Rio de Janeiro, em que todas as notícias são uma prova dessa, em primeiro lugar, do conluio entre o PT e do PMDB, né? Esse foi o estado em que ele floresceu. E a parceria volto a dizer que continua em Minas Gerais e continua em Minas Gerais. Bom, bem lembrado, continua em Minas Gerais. E é Orcrim, né? A gente sempre soube, essa era Orcrim. Sobre o Michel Temer, ele está continuando a obra de sua predecessora. A Janete morreu,
assumiu o vice, não dá mais para separar as contas, não. Ele assumiu e está fazendo, ele pegou o quê? A lei de leniência é exatamente igual a que... Não, e a lei de leniência... A lei da repatriação, ele está estendendo toda a safadeza da Dilma Rousseff, tudo que ela não conseguiu colocar dentro, ele está colocando agora. Quando começamos este site, uma das primeiras batalhas nossas foi justamente em torno dos acordos lenienses espúrios. Eu acho que fiz uma centena de posts sobre isso. E agora esse troço ressuscita. E eles querem colocar nesse projeto das 10 medidas, é uma outra coisa que a gente apurou, a gente acabou de colocar aí no site, eles querem pegar esse projeto de leniência e embutir no relatório do Lorenzoni. Caso ele não aceite, eles vão apresentar um voto separado com essa questão de forma bastante clara, sem a participação do Ministério Público, porque o relatório do Lorenzoni, ele ressaltou, inclusive, a exclusividade, né, do Ministério Público para conduzir o processo, os acordos de leniência. E o que eles fazem é justamente o oposto, eles querem excluir absolutamente o Ministério Público disso. E eles vão acrescentar isso à questão da anistia do Caixa 2. Virou um grande combo, né, para se embutir todas essas safadezas. Olha, se vale o paralelo histórico, na Itália aconteceu a mesma coisa. Caiu o regime, graças a Manipolita, assumiu um tecnocrata cuja responsabilidade era consertar a economia, do Partido Socialista, chamado Amato. O ministro da Justiça deles fez um pacote de medidas para acabar com Manipolita, era o chamado colpo de spugna, quer dizer, o golpe de esponja, que não tem nada a ver com Bob Esponja, quer dizer, limpar com toda a perseguição à corrupção, e por causa da derrota parlamentar desse pacote, acabou ruindo todo o sistema que era fundamentado pela corrupção. Espera-se que aconteça a mesma coisa no Brasil. Você tem razão, mas na Itália o processo foi muito acelerado porque se trata de uma república parlamentarista. Não. No Brasil, não. Então, o que eu acho um cenário, um dos piores cenários que podem ocorrer é ficar essa confusão, né? Essa podridão se arrastando com o apoio, ou pelo menos com a leniência dos tribunais superiores, né? Durante 2 anos. Mas complicada. Mas vai dar muita confusão. Não é simples assim. Quer dizer, não é aprovar esse pacote aí e acabou a Lava Jato. A gente vai caminhar muito. Eu não estou falando a gente antagonista. Óbvio que nós vamos. Mas a coisa vai apertar muito. O que pode acontecer é ficar... Um dos cenários é justamente esse. É ficar anos em crise política absoluta. Gente invadindo a Câmara. É um Estado que perde absolutamente caótico. Não se trata, é importante que a gente diga isso, não se trata de um efeito, de uma possível prisão temporária ou preventiva do Lula, ou mesmo a prisão depois de segunda instância. Não. Se trata justamente de um governo que, ao torpedear as instituições, faz com que tudo derreta. Você falou tudo, Mário. Essa questão é o que eu estava querendo dizer aqui. A sinalização, quer dizer, a gravidade de uma declaração como a do Michel Temer, ele simplesmente diz que não pode ser aplicada a lei ao Lula, né? Exato. É isso que ele disse. Então, assim, essa sinalização do presidente da República, quer dizer, põe por terra qualquer outra declaração que ele já tenha dado de estabilidade, o cacete a 4. É como a gente vem falando. Ele, com aquele discurso de pacificação, o que ele quer é a paz dos cemitérios, como a gente pôs aí no site. Enquanto isso, os advogados do Lula em Genebra debochando do sistema judiciário brasileiro, né? Dizendo, em primeiro lugar, que as acusações contra o Lula são ridículas. Isso foi o que disse o advogado do Lula em Genebra,
ridículas essas acusações, como se não houvesse justiça no Brasil. Diz que o cara já está decidido. E o outro, o genro do Laranja lá, falando que é uma tramóia da Exxon, da Esso, da Shell, que sei lá eu, roubar o nosso petróleo. É um patético, é um escárnio. Esse discurso já vinha sendo antecipado por colunistas petistas exatamente. há 2 meses. A gente já chamou atenção para isso. Não é que se trata de um plano americano para tomar nossas riquezas. Mas é um lenga-lenga que dá nojo. Dá nojo, né? E como você disse, vai crescendo. Começa nesse submundo do jornalismo aí, vai crescendo, até tomar a dimensão internacional, legal, no Comitê de Direitos Humanos da ONU, que defende todos os piores tiranos do planeta. E, obviamente, vai defender o Lula também. É isso. Os croques. Enfim. Bem, mas aqui, olha, quem me perguntou sobre Lula, a pergunta é a mesma: quando ele será preso? a pergunta que nós fazemos também. Aqui na França, as pessoas com as quais eu conversei, não tem mais essa, não cola. Mesmo aqui, hein, que dizem que todo mundo é socialista, o que não é verdade. Você, sobretudo? Eu, sobretudo. Mas não há, já está escancarado. E ainda fica mais patético esses patetas irem para Genebra falar isso, porque a Procuradoria, Ministério Público Suíço, sabe muito bem quem é essa gente toda. Mas, pô, tá mandando todas as contas do Odebrecht para o Brasil. Não, então, abriram, o Jamil Chad deu no Estadão, né, o correspondente do Estadão em Genebra. Sim. O Petrolão causou um terremoto nas instituições bancárias suíças. Então, muitas delas estão sob investigação, estão sob escrutínio do MP suíço. Então, papo furado. Papo furadíssimo. Enquanto isso, os codinomes ali se movimentam. O codinome do Renan na Odebrecht não é Justiça? Pois é. Realmente, ele aliás, obrigado, Fernando. Paralela. Obrigado, Fernando Henrique, por mais essa, né? Ter feito ele ministro da Justiça lá atrás, né? Inacreditável. Agora ele conseguiu, hoje, aquela tramóia que nós denunciamos, né? Porque o Renan fez parte da nomeação ali, da tramóia que levou a nomeação do Ribeiro Dantas para o STJ, para tentar obstruir a justiça, e esse ministro hoje está sob investigação juntamente com o Lula e a Dilma. Nesta tramóia toda, fazia parte o quê? A indicação do advogado dele para o TRF da quinta região. Ou seja, e hoje o sujeito saiu da lista sextupla e foi para a lista tríplice. E, muito provavelmente, o Renan terá um juiz no Tribunal Regional Federal dele, advogado dele. Justiça. Justiça seja feita. É o senhor Justiça, Mr. Justiça. Bem, senhores, vamos trabalhar lá. A gente tá batendo papo aqui, talvez já tenha tacado fogo na Câmara. A gente não sabe, está comendo barriga. Aí o pior, chega a informação que chegou para a gente aqui de novo. É que esses invasores são os que apoiam a intervenção militar. Então, assim... Maduro começou assim, deve ter não, o Chaves. O Chaves começou assim, deve ter um Chaves lá no meio. Infelizmente, os caras estão fazendo o serviço sujo do Justiça, para estar desviando o foco sobre o que realmente importa. Claro. Que é esse pacote para prender esses filhos da mãe que assaltaram o país. Bom, adeus, senhores. Tchau. Tchau.